Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, e hoje é dia de a gente avançar mais um pouco na nossa exploração do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval, publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que a gente está explorando aqui, né, tentando trazer para vocês os principais conceitos, as coisas mais interessantes que vocês precisam conhecer a respeito do sistema, das regras, para ter uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Sempre é bom lembrar que o PDF do Dungeon World está disponível de graça no site da Secular Games, tá? Link tá na descrição do vídeo. Então não tem desculpa para você não dar uma chance, não conhecer esse jogo, que é muito bacana, muito legal. E você que está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, com tudo que a gente já fez sobre o jogo e ainda vai fazer. Então se liga aí, assiste os vídeos com calma e depois segue com a gente toda semana um capítulo novo. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal e tá acompanhando já a série, deve lembrar que hoje a gente vai falar do capítulo 3, Criação de Personagens, tá? Nos vídeos anteriores a gente comentou basicamente as regras gerais do sistema, né? E agora a gente vai ver como é que é o processo de criação de personagem. São 13 passos, mas não precisa se assustar com a quantidade, tá? Vocês vão ver que é um processo de criação bem simples, bem dinâmico, que rapidinho você consegue montar um personagem e ele vai ter, desde a criação, um foco para a questão da narrativa, né? De você construir ali vínculos, literalmente, com os outros personagens do grupo, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso já. Mas vamos lá, vamos ver como é passo a passo para criar um herói em Dungeon World. Então, para a gente começar essa nossa jornada no processo de criação de personagem, o primeiro passo que o livro vai trazer aqui, olha, é escolha uma classe, tá? Como é que funciona aqui mais ou menos? Claro, já vou avisando que essa primeira regra, ela vai ter uma exceção que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui, o Dungeon World, ele tem basicamente 9 classes, tá? E você vai escolher uma delas para montar o personagem. O livro sugere, ou melhor, afirma, que os jogadores devem escolher classes diferentes, tá? Então, em tese, nada de grupos só guerreiros, só magos, só ladrões ou esse tipo de coisa. O ideal é justamente você misturar classes diferentes para ter diferentes possibilidades de jogo, diferentes habilidades disponíveis ali para o grupo para resolver diferentes tipos de desafio. Claro, se o seu grupo quiser montar uma equipe de guerreiros porradeiros, beleza, mas em tese o jogo vai ser uma repetição das mesmas coisas, combate, 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 porque é isso, os personagens são bons. Se você tem personagens variados, você abre um leque de possibilidades de contar histórias diferentes e de seguir rumos diferentes e inusitados nas tramas. Então isso é sempre muito bem-vindo. O segundo passo que o livro vai trazer aqui é justamente, depois de escolher uma classe, escolher uma raça. Aqui tem uma questão que eu queria comentar com vocês. Vocês devem estar lembrados do primeiro vídeo que eu comentei sobre o fanzine, né? Novos olhares para uma nova fantasia. Aqui vai caber um comentário a respeito desse ponto. Por quê? O livro te obriga a ser dessa ou daquela raça? Não. Mas qual é a discussão, qual é a situação que ocorre aqui? Algumas classes têm bônus se você for desta ou daquela raça, ou, salvo engano, tá? Salvo engano aqui, algumas classes elas vinculam que você seja desta ou daquela raça. Tá? O livro não te obriga muito a isso, mas assim, se você tem duas opções que vão te dar um bônus, por que você vai escolher uma terceira opção que não te dá bônus nenhum? Eu acho que esse é um raciocínio bastante razoável quando você está ali jogando, né, e querendo montar um personagem, você quer, em tese, ter a maior quantidade de coisas a seu favor, né? Tem gente que não prioriza muito a questão da interpretação e vai procurando ali o que me dá bônus. Qual é a sugestão que eu faço aqui? Se você quer fazer um personagem de determinada classe que tem essa situação e você quer fazer ele de uma outra raça, por que você não cria? É justamente uma das sugestões que tem aqui, você criar características novas para contemplar outras raças que não estão aqui no livro. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu lembro um aqui de cabeça, guerreiro, se você for um guerreiro humano, você tem um bônus de alguma coisa, se você for um guerreiro anão, você tem bônus de outra coisa. E se eu quiser fazer um guerreiro élfico, eu não tenho bônus de nada, entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando aqui. Tente ampliar os horizontes e contemplar outras raças que não estão colocadas aqui no livro, como indicadas, vamos dizer assim, para aquela classe específica, e com certeza com isso você vai ganhar mais diversidade e, de novo, como eu falei anteriormente, mais possibilidades interessantes para o seu jogo. O terceiro e o quarto passos são coisas mais cosméticas, mas nem por isso menos importantes. O terceiro passo vai ser você escolher um nome, que eu particularmente tenho bastante dificuldade, e a aparência do personagem. Mas o livro vai te ajudar também nesses dois quesitos. Mais pra frente, quando a gente começar a falar especificamente de cada uma das classes, vocês vão ver lá que tem uma lista de sugestões de nomes, né, para você escolher de cada uma das classes e também dicas, né, de aparência, para você escolher lá a aparência, como são coisas básicas, né, os seus olhos, o tipo de vestimenta, salvo engano, acho que o seu porte físico, tem algumas características lá que ele te dá algumas sugestões para você escolher e a partir disso você já tem um esboço de como é o seu personagem e, claro, você pode incrementar ali, colocar mais detalhes, né, descrever
com mais afinco o seu personagem para que ele de fato cause uma impressão, uma imagem vívida, né, na mente do grupo todo. Isso é legal para quem curte mais essa questão dos detalhes da imersão, né? Isso ajuda muito para as outras pessoas conseguirem visualizar o seu personagem e para você mesmo, né? Então é sempre interessante você parar um pouquinho e gastar aqui, entre aspas, um tempinho pensando com um pouquinho mais de detalhe qual é a aparência do seu personagem, como é que ele se porta, quais são os trejeitos dele. Isso pode fazer muita diferença no seu jogo. O quinto passo vai ser justamente, olha, a escolha das características, tá? Que a gente comentou aqui no início da série, né? Quais são as características básicas? É a força, a destreza, a constituição, esse tipo de coisa, né? Que em outros jogos a gente chama de atributo, aqui o Dungeon World chama de características, tá? Qual é a diferença aqui no caso específico do Dungeon World? A gente vai ter o modo padrão de montar o personagem, que é o que ele descreve aqui. Isso é o que eu achei mais diferente se comparado a outros jogos. Como é que vai funcionar? Você tem já as características aqui. Você tem um 16, um 15, um 13, um 12, um 9 e um 8. Então você vai pegar esses 6 números e colocar na característica que você quiser. E a partir daí você já vai tendo uma ideia do seu personagem. Ele é melhor no quê? Ele tem mais força, então eu quero fazer um personagem de combate. Ele tem mais inteligência, então já quero fazer um mago. Tem mais sabedoria, já vou pro lado do clérigo. É mais ou menos assim que funciona. Então você tem esses números pré-determinados, vamos chamar dessa forma, né? Para escolher na característica que você quiser e pronto. Seu personagem está feito. Esse é o modo padrão, tá? Mas se você quer colocar ali um pouco mais de aleatoriedade e sorte na confecção do seu personagem, a gente vai ter as famosas jogadas de dados, né, para determinar as características, os atributos, que é algo também que quem já está familiarizado com outros RPGs já conhece aí meio que de cor e salteado. Então como é que vai funcionar aqui? Você vai jogar 3d6, somar os resultados, né? Então você vai ter aí características que vão variar entre 3 e 18, e você vai escolher onde você vai colocar. Você vai jogar esses 3d6 6 vezes, você vai ter 6 números e escolhe em qual característica você coloca cada um desses números. Também você vai aí, nesse caso, meio que direcionando ali para o tipo de personagem que você quer fazer. O terceiro e último tipo de jogada, né, é justamente você jogar os mesmos 3d6, mas na ordem das características, tá? Então a sua primeira jogada vai ser, por exemplo, força, a segunda vai ser constituição, a terceira vai ser destreza. Então você vai jogando ali na sequência. Neste caso específico, o que é que o livro aconselha? Que você jogue os dados primeiro, veja quais são os seus resultados, para depois você escolher a classe. Então aqui é aquela diferença que eu falei no início lá, né? A exceção que eu falei do passo 2 ser a escolha da classe. Perdão, do passo 1 ser a escolha da classe. Se você optar por esse tipo de jogada, você primeiro joga os dados, veja ali que tipo de personagem dá para fazer, né? Vamos falar assim genericamente, e a partir disso você vai escolher a classe. Então, nesse caso específico, as jogadas de dados seriam o passo 1 e depois você ia escolher a classe. Na sequência, você vai ter o sexto passo, que são justamente, olha, os modificadores. Então aqui a gente vai ter uma tabelinha para cada um dos resultados, para cada uma das características que você tiver na sua ficha, vai corresponder um modificador, que é basicamente o que você vai usar nas jogadas. Então isso também é algo que é bastante comum para quem já tem uma certa experiência com RPGs, mas só para a gente dar uma ideia aqui. Se você tiver características aqui 18, que é o máximo possível, você vai ter um bônus de mais 3. E se você tiver as piores características possíveis, né, de 1 a 3, o seu modificador vai ser negativo, vai ser menos 3. Então, neste intervalo aí, né, de 1, como o livro coloca aqui, até 18, você vai ter os modificadores variando de menos 3 até mais 3. E aqui, ó, avançando mais um pouquinho, já estamos no sétimo passo de criação de personagem, já passamos da metade, para vocês verem que não é algo muito difícil, nem que vai lhe tomar muito tempo. O sétimo passo é justamente você colocar na sua ficha quais são os seus pontos de vida iniciais. Como é que vai funcionar isso aqui no Dungeon World? Cada classe vai ter um ponto de vida inicial. É a classe que vai determinar, tá? Então você vai ter uma quantidade X de pontos de vida inicial, mais o que você tiver de constituição. Esses vão ser os seus pontos de vida iniciais. Então, claro, vai ser uma quantidade aí variável, dependendo de que classe você escolher e, claro, de qual é o valor da sua constituição. O próximo passo, o oitavo passo, vai ser justamente, olha, a escolha dos movimentos iniciais. Quem está assistindo a série já deve estar cansado de me ouvir falar aqui que tudo no Dungeon World é traduzido no que eles chamam aqui de movimentos, que seriam aquelas ações principais. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe nisso. Tem um vídeo que a gente vai fazer especificamente sobre os movimentos básicos, tá? Mas em relação a esse processo de criação de personagem, quando a gente for mostrar as classes, em cada classe você vai ter
a lista ali dos movimentos iniciais. Então, aí vai variar também de acordo com a classe. Em algumas classes você precisa escolher entre 2 ou 3 movimentos ali, mas todas elas, salvo engano, tem uma lista básica também que todo mundo que é daquela classe ganha. Esses movimentos vão representar, tipo, entre aspas aqui, os poderes ou as ações especiais que os personagens podem fazer, cada um desses movimentos com as suas regrinhas específicas, com a sua descrição básica, que a gente vai ver no momento apropriado, como quando falarmos especificamente dos movimentos ou quando a gente for mostrar as classes. O nono passo no processo de criação de personagem vai ser justamente a escolha do alinhamento, tá? E aqui eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. O alinhamento de um personagem é composto por uma frase que descreve sua perspectiva moral. Algumas classes são limitadas a apenas alguns deles inicialmente, ou seja, quando a gente for mostrar as classes, vocês vão ver lá que tem uma lista com, salvo engano, 3 opções para cada classe e você tem que escolher um daqueles 3 alinhamentos, tá? A gente vai comentar isso com mais detalhe quando chegarmos lá. Mas o detalhe que eu acho interessante é o seguinte: escolha o seu alinhamento. Em jogo, ele lhe considerará certas ações que lhe concederão XP adicional. Ou seja, de acordo com o alinhamento que você escolher, dependendo de algumas situações do jogo, ele pode lhe render alguns pontos de XP adicional. Na sequência, a gente vai ter aqui o 10º passo, que é a escolha de equipamento. Também, quando a gente for falar das classes, cada classe vai ter a sua lista lá de equipamento inicial, vamos colocar dessa forma, né? Para você escolher lá e montar o kit básico do seu aventureiro. Então, também sem muitas novidades aqui nesse quesito. Cada classe com a sua listinha, você escolhe lá para equipar o herói, para ele poder começar a aventura. E entrando aqui na reta final do nosso processo de criação de personagem, a gente vai ter o passo 11, que é justamente apresentar o personagem para o mestre e para os outros integrantes do grupo, tá? É aí que você vai começar a descrever o personagem, a aparência dele, o que você pensa a respeito dele, como é a visão de mundo dele, algum background, alguma coisa assim. E isso, na minha cabeça pelo menos, já está intimamente relacionado com o próximo passo, o passo 12, que é a escolha de vínculos, tá? A gente comentou um pouquinho sobre vínculo já. O vínculo é uma ligação que o seu personagem vai ter com outros membros do grupo. Uma pequena frase que vai definir como é a sua relação com aquele outro personagem, ou como ele enxerga esse outro personagem. E ao decorrer do jogo, esses vínculos vão sendo resolvidos, o que significa dizer que as relações entre os personagens vão mudando, e a cada vez que um desses vínculos é resolvido, também é uma forma de você ganhar XP. Isso aqui é um resumo bem resumido mesmo do que seriam basicamente os vínculos. Então, nesse momento aqui da criação de personagem, é a hora que todos os jogadores vão sentar ali na mesa, discutir, conhecer melhor os personagens, e a partir disso vão criar esses vínculos iniciais para poder começar o jogo já com algum sabor ali entre os personagens, né? Todo mundo já se conhece um pouco, não fica aquela coisa estranha, todo mundo, você parece confiável, entra aqui no grupo e tal, todo mundo se encontra numa taverna. Não. Eu acho interessante essa mecânica justamente porque você já vai começar tendo alguma ideia de quem é o grupo que anda com você e vocês já vão ter construído algum tipo de background para o grupo. Tá? Então eu acho que isso ajuda bastante também na questão da imersão e para vocês já começarem direto entrando no jogo mesmo, na aventura, sem ficar com aquela primeira fase esquisita ali de todo mundo tentando se conhecer. E para a gente finalizar, o 13º e último passo da criação de personagem é justamente prepare-se para jogar. Já está todo mundo com a ficha pronta, todas as regras básicas mais ou menos entendidas, todo mundo já criou o personagem, então é hora de sentar e começar a aventura. E com isso também a gente encerra o vídeo de hoje, cobrindo mais um capítulo aqui do Dungeon World. Eu espero que vocês estejam curtindo aí essa experiência de conhecer o jogo, quem ainda não conhece, tá? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o seu like ou seu dislike, comentários, quero saber o que vocês estão pensando do Dungeon World pra gente continuar trocando ideias sobre o jogo, beleza? Quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar finalmente sobre os movimentos básicos, como é que funciona e qual vai ser o kit inicial de movimentos que vão estar disponíveis aí para os heróis, beleza? Então, a gente se encontra na próxima resenha.